Há 2000 anos, as profecias do Antigo Testamento que se referiam à vinda do Messias ao mundo, foram finalmente cumpridas. No entanto, mesmo nascendo entre o povo de Deus, os judeus nunca reconheceram Jesus como seu Salvador, e não o receberam como deveriam. O livro de João, capítulo 1, nos traz a seguinte declaração: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De fato, é bastante desafiador compreender o que ocorreu com a maioria dos judeus, considerando que a vinda de Jesus foi profetizada por diversos profetas do Antigo Testamento com detalhes surpreendentes. Vamos examinar algumas dessas profecias. Em Isaías capítulo 7 versículos 13 e 14, foi dito que o Messias viria de uma virgem. O local do seu nascimento foi detalhado em Miqueias capítulo 5 versículo 2. A sua morte foi revelada com riqueza de detalhes, em Isaías 53, 5 ao 7. Essa é, sem dúvida, uma das questões religiosas mais intrigantes de todas. Como explicar o fato de um povo que aguardou ansiosamente por milhares de anos pelo seu Salvador ter simplesmente ignorado e rejeitado Jesus quando ele finalmente chegou? É realmente muito estranho. Para ajudar a compreender os motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus e por que a maioria deles continua a fazê-lo até hoje, no vídeo de hoje mostrarei 5 motivos que contribuíram para os judeus não reconhecerem Cristo como Messias. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Número 1. Os judeus esperavam por um líder poderoso. A história do povo judeu é caracterizada por períodos de opressão e dominação por outros povos. Desde os tempos de Moisés, Jeremias, Daniel e outros homens de Deus, eles enfrentaram dificuldades. Nos tempos de Jesus, não foi diferente. Embora não fossem mais escravos como no passado, os judeus viviam sob o domínio do Império Romano. Na esperança de serem libertos de mais um período de opressão e recuperarem sua autonomia, os judeus ansiavam por um Messias poderoso, que viesse com glória celestial para trazer liberdade e justiça aos escolhidos de Deus. No entanto, Jesus nasceu como filho de um carpinteiro, sem riquezas ou poder político. Ele não era o tipo de Messias que eles esperavam. Ao testemunharem sua sabedoria e os milagres que ele realizava, os judeus ficavam escandalizados. Os judeus rejeitaram Jesus porque perceberam que ele não atenderia às suas ambições de se libertar do domínio romano e se tornar a nação mais poderosa da terra. Eles não entenderam que o propósito de Jesus era estabelecer o reino de Deus e libertá-los do domínio do pecado. Como ele disse a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para evitar que eu fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui." João 18, 36. 2. Jesus apontou os pecados dos judeus. Conforme mencionado anteriormente, os líderes religiosos judeus eram extremamente orgulhosos e consideravam-se superiores aos demais. Jesus ilustrou isso muito bem na parábola do fariseu e do publicano, que eram 2 indivíduos proeminentes na coleta de impostos naquela época. O fariseu era orgulhoso e se vangloriava de sua justiça, enquanto o publicano reconhecia sua pecaminosidade e implorava por misericórdia. Jesus ensinou que aquele que se humilha diante de Deus é exaltado, enquanto o orgulhoso é humilhado. Jesus contou essa parábola para confrontar os judeus que se consideravam perfeitos e sem pecado. Ao revelar a verdade a esses líderes, ele despertou a ira em seus corações. Em João capítulos 8 versículos 41 ao 45, Jesus confronta os líderes religiosos, que afirmam ser filhos de Deus, mas rejeitam e não creem nele. Jesus declarou que se realmente fossem filhos de Deus, o amariam.
pois ele veio de Deus e foi enviado por ele. Ele ressaltou que eles pertencem ao pai deles, o diabo, porque desejavam realizar os desejos malignos dele. Jesus expôs a natureza mentirosa e homicida do diabo, afirmando que ele não se apegou à verdade. E concluiu dizendo que os judeus não creem nele porque ele fala a verdade. Jesus proferiu essas palavras com o propósito de confrontar os judeus, revelando-lhes a verdade sobre sua identidade e a natureza de suas obras. Essa exposição da verdade provocou resistência e rejeição por parte desses líderes religiosos. 3. Jesus não se prendia às tradições judaicas. Ao longo da história, o povo judeu sempre foi conhecido por sua devoção religiosa e apego às tradições. Uma dessas tradições era guardar o sábado, um dia sagrado de acordo com a lei de Moisés, que estava presente nos 10 mandamentos. No entanto, Jesus, embora fosse judeu e tivesse sido criado dentro dessas tradições, compreendia que os verdadeiros mandamentos se resumiam a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E foi exatamente isso que ele demonstrou em sua vida. Em uma ocasião, ao entrar no templo, Jesus dirigiu-se aos líderes religiosos e disse: "Eu lhes digo que algo maior do que o templo está aqui. Se vocês entendessem o significado desta frase, 'Eu quero misericórdia, não sacrifícios', não teriam condenado os inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Mateus 12, 6-8. O Novo Testamento relata que Jesus realizou milagres em pelo menos 7 ocasiões durante o sábado, cumprindo assim seu propósito e honrando a Deus. No entanto, essas ações foram duramente criticadas pelos líderes religiosos da época. Infelizmente, esses perseguidores estavam presos a regras e tradições excessivas e começaram a buscar uma maneira de eliminar Jesus. 4. Os judeus preferiram ouvir seus líderes religiosos. Os judeus esperavam um Messias poderoso e político, não um filho de carpinteiro que mal tinha onde dormir. Por essa razão, eles estavam abertos a seguir qualquer líder carismático e influente. Novamente, Jesus confrontou-os com suas palavras. Ele disse aos seus discípulos sobre os líderes religiosos: "Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco." Mateus 15, 14. Essa realidade ficou evidente quando Pilatos perguntou aos judeus o que eles queriam fazer com Jesus. Eles ouviram os sacerdotes e os anciãos, e pediram pela crucificação dele, enquanto Barrabás, um notório assassino, foi liberado. Isso mostra o quanto estavam espiritualmente cegos, e infelizmente essa cegueira persiste até hoje. Número 5. Eles interpretaram mal as profecias sobre o Messias. A principal razão pela qual os judeus não aceitam Jesus como Messias é a falta de compreensão das profecias sobre sua primeira vinda ao mundo. Jesus também falou sobre isso em diversas ocasiões. Jesus mencionou a ignorância de seu próprio povo em relação à sua identidade. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42. Essas críticas de Jesus aos líderes religiosos judeus, que se vangloriavam de ter um conhecimento perfeito da Torá, o Antigo Testamento, levaram os líderes judeus a decidirem prender Jesus e condená-lo à morte na cruz. O Messias que eles tanto esperavam estava bem diante deles, mas o orgulho os impediu, e continua a impedir, de reconhecê-lo. Em conclusão, fica claro que os judeus rejeitam Jesus Cristo porque preferem seguir sua própria vontade em vez da vontade de Deus. As evidências são claras de que Jesus é o Messias prometido por Deus. Infelizmente, ainda existem judeus que não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Eles continuam aguardando o Messias que já veio. Se você gostou, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como este. Deus te abençoe.